Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O transporte urbano nas metrópoles brasileiras também pode ser chamado de caos. O usuário, principalmente quem mora na periferia, nas regiões metropolitanas, leva 3, 4 ou até mais horas para chegar ao trabalho. O metrô, na maioria dos casos, tem redes acanhadas. Em Buenos Aires, para não ir muito longe, o metrô data do final do século XIX. No Brasil, praticamente não existe. Os coletivos também são péssimos. Com o transporte público ruim, as vias ficam entulhadas de carros. Nada anda. Os engarrafamentos já não têm mais horário de pico. Repito que isso não acontece só em Belo Horizonte. O mal é nacional. A Prefeitura da capital lançou o Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Entre as propostas estão a implantação de rodízio de veículos e o pedágio nas ruas da cidade. A pergunta é: quais são as soluções? Para debater o transporte em Belo Horizonte e o Plano de Mobilidade Urbana, Cena Política convidou Daniel Marques Couto, diretor de transporte público da BH Trans, graduado em engenharia, especialista em transporte e trânsito, mestre em geotecnia e transportes. Ronaldo Guimarães Gouveia, engenheiro civil e urbanista, especialista em transporte e tráfego urbano, professor da UFMG. Flávia Ivo, chefe de reportagem da Band News FM, onde está há 3 anos, também publicitária e pós-graduada em criação e produção de mídia eletrônica. Diretor Daniel, começando pelo senhor, o plano de mobilidade urbana vai resolver, ou pelo menos amenizar para agora, esse caos que existe no transporte na cidade? Ou são soluções que vão ficar para frente, para as calendas? Por exemplo, esse pedágio e também esse rodízio parece que estão prometidos para 2016. 3 anos, né? Isso. Quais são as soluções para já, para agora? O Planmob foi instituído agora em 3 de setembro, né? Foi um decreto municipal. São diretrizes, ou seja, não são ações, vamos falar, já definidas, com prazo definido, são ferramentas, são políticas que estão definidas no Planmob, e algumas delas relacionadas à gestão da demanda é o pedágio urbano ou o rodízio, né, de automóveis. As novidades são essas? Não, além disso tem várias medidas já consolidadas que já vêm sendo trabalhadas pela Prefeitura, como a prioridade do transporte coletivo, sobre o individual principalmente, o favorecimento das condições para deslocamento a pé, várias políticas de transporte não motorizado, algumas novidades em Belo Horizonte, né? Por exemplo, as ciclovias estão sendo implantadas agora mais recente, e outras que a gente já vinha batalhando, tentando, buscando alternativas e que agora estão se tornando mais viáveis, como a priorização do transporte coletivo, seja ele por ônibus ou seja ele metroviário, que tem algumas ações, algumas novidades também que já estão em andamento, e os sistemas de BRT, que vêm sendo implantados aí em várias cidades do mundo, não só da América Latina, Ásia, mas também na Europa e na América do Norte, que já está em fase acelerada de implantação. A expectativa nossa aí da Prefeitura é que no início do ano, todos os usuários, vamos falar do vetor norte, dentre eles usuários metropolitanos, já cheguem à região central da cidade com um menor tempo de viagem e sendo transportados com mais conforto. Muitas pessoas colocavam, hoje até não tenho visto essas definições, que o BRT seria apenas um paliativo para o metrô. A gente tem até fotos aqui do metrô que foram enviadas pela jornalista Kenneth Borges, que mostra como é que é essa situação muito difícil, né? O metrô aqui é um metrô acanhado, parece que transporta um máximo de 180, 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, né? E a gente não vê soluções a médio prazo, não vê soluções
As pessoas, na verdade, vêm tanto nos coletivos como no metrô. Isso não é só de Belo Horizonte, eu vou repetir para não parecer que é uma injustiça. Vêm verdadeiras latas de sardinha, né? O transporte público, né, não que ele tenha que ser considerado lata de sardinha ou qualquer conceito parecido, nos horários de pico as pessoas andam em pé. Isso no mundo inteiro, seja na Cidade do México, seja no Japão, que tem um nível de conforto, vamos falar, até questionável, mas 80% das pessoas se deslocam em transporte público na cidade de Tóquio. Então é um referencial muito importante de transporte. E grande parte delas, quase 70%, através do metrô, mas são sistemas que foram implantados há séculos atrás, conforme foi relatado. No caso do metrô de Belo Horizonte, hoje a gente tem 28 quilômetros de metrô, é uma linha somente, né, que liga lá a região de Venda Nova até o Eldorado, e tem a previsão já de implantação de um sistema ligando o Barreiro até o bairro Calafate, e mais uma linha também da área central ali da Lagoinha até a Savassi. Mas só que a gente não tem garantia dessas implantações, porque o metrô não está submetido à gestão do Estado nem da Prefeitura de Belo Horizonte. O metrô está submetido a uma agência federal e a história do nosso metrô é uma história de idas e vindas e que, na verdade, passado mais de 20 anos, o Daniel sabe disso, nós temos aí apenas uma linha. E assim mesmo uma linha que tem ainda alguns problemas no sentido dela poder operar na plenitude. A segunda e a terceira linha já são prometidas há muito tempo e não chegaram e nós não temos garantia que vão chegar. Isso aí é um problema institucional muito forte, que é uma falta de diálogo entre o governo federal e o governo do estado e as prefeituras mais importantes da região metropolitana, principalmente a de Belo Horizonte, no sentido de implementar o sistema. Então a BH Trans, dentro da realidade que lhe cabe, na minha opinião, ela optou pelo BRT porque ela teria a possibilidade de implementar o BRT. Mas o BRT não chegamos a dizer que é um paliativo, mas o BRT, como todo modo de transporte tem uma capacidade máxima, um volume máximo a ser transportado, o BRT também tem seu limite. E a grande questão que a comunidade coloca, a comunidade acadêmica, é em que medida que o BRT vai ou não atender às demandas que hoje, na opinião da comunidade acadêmica, são demandas de metrô. Metrô é metrô, BRT é BRT. Então, o que nós vamos ter realmente uma melhoria, na minha opinião, uma melhoria da oferta de transporte, porque o BRT oferece efetivamente um nível de conforto e eficiência que o ônibus convencional não oferece, mas a grande dúvida é em que medida que o BRT vai ser capaz de assumir demandas que hoje já se apresentam na Avenida Antônio Carlos e Cristiano Machado, são demandas mais compatíveis com o sistema metroviário. E mais ainda, a Prefeitura anuncia que há uma intenção de atrair usuários dos automóveis para o BRT. Então a minha questão, e não é uma coisa de se discutir, vamos ver como vai operar ano que vem o BRT, se o BRT já está sendo implementado em corredores que apresentam um volume de passageiros muito elevado e que medida esse sistema será capaz de absorver esta demanda e mais uma demanda adjacente. Né? Quer dizer, na verdade, o que seria ideal para Belo Horizonte é que o metrô já tivesse sido implementado. Né? Quando a linha 1 do metrô foi inaugurada, saiu num determinado jornal de Belo Horizonte o retrato da pirâmide de Kelps, dizendo que Kelps gastou menos tempo para construir a pirâmide do que Belo Horizonte para implementar a sua primeira e única linha de metrô. E a questão, então, central, na minha maneira de ver, é a questão da pulverização da gestão do transporte em várias agências. Então, nós temos a BH Trans gerenciando o transporte municipal de Belo Horizonte. O Daniel anunciou que o BRT vai incorporar linhas do sistema metropolitano, mas o sistema metropolitano não tem integração tarifária nenhuma com o sistema municipal. Então você vai ver ao longo da Antônio Carlos terminais, estações que vão ser usadas por linhas metropolitanas e outras estações pelas linhas da BH Trans. Esse é um problema sério, não é culpa da BH Trans, né? Isso é um problema que nós temos hoje, que nós temos que
que ter consciência disso. O Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte não se comunicam adequadamente no sentido de implementar uma rede eficiente. Porque para o cidadão não interessa se o ônibus ou o metrô é do Estado, da União ou da... Interessa o carimbo, né? Interessa a qualidade de uma rede integrada, física e tarifariamente. Então, quem é da área sabe muito bem que nós estamos muito longe disso, de termos uma rede de transporte onde estejam contemplados modos de alta capacidade, o metrô passando pelo BRT, o ônibus convencional, até os micro-ônibus e as vans. Essa é uma rede de transporte. Eu lecionei muitos anos na Escola de Engenharia uma disciplina chamada Análise de Sistemas de Transporte. Então, nós não temos em Belo Horizonte um sistema de transporte. Nós temos algumas redes, a mais importante, obviamente, a rede gerenciada pela BH Trans, porque é o principal município da nossa região metropolitana, mas elas têm uma certa dificuldade de comunicação. Esse é o grande problema nosso. Professor, eu até queria colocar a Flávia aí no debate, mas só uma complementação. Eu fui agora, esses dias, à região da Cidade Nova, onde está sendo implantado o BRT, né? O BRT. Isso. E ele circula no meio da pista, da Cristiano Machado, e ao mesmo tempo reduziu as pistas dos ônibus, dos coletivos convencionais. Ou seja, as pessoas que estão nos ônibus estão em engarrafamentos, era 4 horas da tarde, já estava engarrafado ali. Então, reduziu. Aquela questão do santo, né? Nós estamos em período de implantação. Então, o espaço da via central que vai ser destinado ao BRT ainda não está operando. A previsão é que ele inicie agora, já nos primeiros meses do ano. Então, todos os ônibus que hoje circulam ali e ainda de forma, vamos falar, não integrada, estão circulando na pista lateral. Então, nós temos uma quantidade de ônibus muito maior do que teremos no ano que vem e, além disso, uma quantidade de ônibus operando somente nas faixas laterais. Então, esse sistema ou essa forma de operar, ela é transitória, é claro, é uma operação que a gente chama um desvio operacional, todas as linhas passando pela faixa lateral e os canteiros centrais em obras. Então, a partir do ano que vem, você tira 90% praticamente daqueles ônibus que rodam na faixa lateral e todo o espaço vai ser destinado ao automóvel ou que seja ao veículo de carga, ou seja, ele vai ter um espaço melhor do que tinha antes e o ônibus vai ter um espaço muito melhor, garantido, privilegiado, vamos falar aí, e exclusivo dentro da área central. Então, todas as simulações feitas mostram aí uma redução de tempo de viagem lá do fundo da região de Vilarinho e Venda Nova até a área central de 50%. Ou seja, as pessoas vão gastar 50% menos tempo do que gastavam antes do desvio. Não vale falar nesse momento que o tempo de viagem aumentou muito, a gente sabe disso. Flávia, eu vou ter de dar um intervalo, mas eu queria já que você colocasse a sua pergunta, que você faça agora, vamos transferi-la para o próximo bloco. Coloca a sua pergunta. Para o professor Ronaldo, na linha de raciocínio que o senhor teve no início da sua fala, o BRT, ele já nasce um sistema praticamente saturado, ou, se não, o senhor acredita que em quanto tempo vai saturar o sistema? Isso que nós vamos responder após o intervalo. Fique com a gente. De volta à cena política, enfocando o caos do transporte público, um mal nacional, mas enfocando, naturalmente, Belo Horizonte. Você fez uma pergunta anteriormente que eu queria que você voltasse, Flávia. Sim. Professor Ronaldo, em um cenário que o BRT tem que atender a população que já anda de ônibus e mais quer conquistar aqueles que andam de carro para andarem no BRT, esse sistema ele já nasce saturado e se não nasce, quando que o senhor, como estudioso, acredita que isso pode acontecer? Em quanto tempo? Olha, Flávia, é o seguinte, nós não temos bola de cristal para ver o futuro. A gente pode, em função da história e do passado, analisar alguns reflexos que isso pode gerar no futuro. A questão do BRT em geral, e especialmente em Belo Horizonte, tem gerado uma grande controvérsia com relação a qual é a demanda real que um BRT pode suportar. Então a agência oficial BH Trans anuncia valores mais elevados. A experiência em alguns BRTs que operam no mundo mostra que os valores não são tão elevados.
Alguém fala, é 40, 50 mil passageiros por hora. Outro fala, não, é 18 a 25 mil passageiros por hora. A sua base qual que seria? A tradição pode ser que a gente tem uma novidade, é que o BRT é um sistema de transporte público que tem um grau de eficiência muito grande comparado com o ônibus convencional. Mas, obviamente, ele não é um metrô. Eu acredito que ele tem uma capacidade, se operando com condições de sinalização e controle operacional muito sofisticado. Pode transportar até 30, 35 mil passageiros por hora por sentido. Bom, se você pensar que Antônio Carlos e Cristiano Machado, por pesquisas feitas por diversas agências nos últimos 15, 20 anos, já chega aí a 50, 60 mil passageiros por hora, você percebe que esse sistema não vai atender a plenitude dos seus usuários. Eu gosto muito de colocar que eu não tenho nada contra a BRT e acho que boa parte da demanda que hoje utiliza o corredor Antônio Carlos ou Cristiano Machado vão se beneficiar de um sistema muito mais confortável. Mas, infelizmente, eu acredito que nós vamos ter dois tipos de usuários. Os usuários abençoados por Deus, que vão ter a possibilidade de andar no sistema muito mais confortável, e os coitados que vão continuar nas linhas residuais do tráfego misto, que não vão estar no BRT, até porque o gestor do BRT sabe muito bem que ele não pode transigir com um determinado número de horários e com a frota, porque senão os benefícios que o BRT pode oferecer não são oferecidos. Ele tem um limite operacional. Tá? Agora, como tem muita controvérsia, você me fez essa pergunta, eu estou te dando a resposta. Mas eu quero ver o ano que vem como que vai ser o BRT e como que ele vai se comportar junto aos corredores Antônio Carlos e Cristiano Machado. E a questão mais importante, talvez, ou tão importante, tem que ser colocada, é em que medida se já está sendo implementado um sistema que tem aí um limite operacional muito forte, qual é a capacidade desse sistema de absorver novos usuários? Até porque nós temos, e até agora nós não colocamos o problema central, que o grande problema na circulação nas grandes cidades é a questão do automóvel. A quantidade. A quantidade de automóveis. Né? Então, o que a gente pode fazer, seja a BH Trans ou qualquer agência do Brasil, com as taxas de crescimento da frota da forma que estão? Né? Não há infraestrutura viária capaz de suportar a quantidade de veículos que a indústria automobilística está colocando nas ruas do Brasil. Mas existem muitos automóveis, naturalmente, porque o transporte público, o transporte urbano é ruim. Aí a pessoa tende a apelar para o transporte. Isso aí tem uma certa razão quando você fala, mas também tem um outro aspecto. A sociedade, o governo, as administrações são fruto da própria sociedade. A cultura nossa é a cultura do automóvel. Consumo. Então nós não temos transporte público, não é porque o governo oferece transporte público, não, porque a sociedade não prioriza isso. Não faz parte da agenda governamental, a não ser do prefeito, mas do governador e do presidente da República, não faz parte da agência. O problema do transporte público, eu já tenho 37, quase 38 anos de vida profissional. Recentemente eu vi a presidenta Dilma falando em metrô. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um presidente da República se preocupando com o transporte público. Eu até penso, a coisa está ficando mesmo complicada, a ponto da presidência da República já estar preocupada com a questão do transporte. E o problema central está nesse aspecto. Não tem recurso nem espaço físico para você implementar tanta infraestrutura para o automóvel. O caminho do transporte, do deslocamento das pessoas no mundo inteiro é através do transporte público eficiente. Então, a questão que se coloca é até que ponto nós temos que caminhar numa degradação ambiental e de congestionamentos, até que ponto nós temos que chegar para acordarmos que o caminho é o transporte público. E tem um agravante que é o fato dos carros andarem vazios. Hoje o conceito de congestionamento é uma rua cheia de carros vazios. Os carros são fabricados para 4 ou 5 passageiros e o transporte mostra que a taxa de ocupação é 1,2, 1,5. E está tendo, inclusive, agora uma proliferação de veículos maiores de cabine dupla, de indivíduos utilizando 8 metros quadrados do sistema viário para andar sozinho. Então, o caminho nosso é pelo transporte público, né? E seja por BRT, por metrô, por melhorias na frota de ônibus, por políticas tarifárias que
excluam as pessoas do transporte público, esse é um outro problema que nós temos. O nosso transporte é entendido como atividade econômica só, e com isso você tem dinheiro, anda de ônibus, não tem dinheiro, ande a pé. Quer dizer, a questão tarifária é uma outra questão que se coloca também. Eu queria perguntar ao professor Daniel, pegando uma deixa sua, que a presidente começou até a falar de metrô, de transporte, por causa, naturalmente, não só ela e vários setores da política brasileira, por causa das manifestações que houve no Brasil, quando até 1 milhão de pessoas em determinados dias foram para as ruas. E eu te perguntaria, frente a essas reivindicações todas que foram colocadas, melhoria do transporte público, que eu saiba resultou até agora numa pequena diminuição da passagem dos ônibus, esse plano de mobilidade urbana, o que ele responde a esses protestos, essas manifestações muito justas da população brasileira? Os protestos foram feitos agora, iniciaram, né, pelo menos mais mostrados em junho, mas a gente já tem uns 2 anos, 3 anos até, que alguns assuntos relacionados à mobilidade, que antes eram tratados mais de forma local, somente pelas prefeituras, hoje isso já é pauta de grandes debates, de grandes discussões. Então isso é muito importante, ou seja, o assunto, a dificuldade de mobilidade na cidade já não é mais um assunto da prefeitura, não é mais um assunto do órgão de trânsito ou do órgão de transporte. E sim é um assunto da cidade, é um assunto de saúde. As manifestações que tiveram agora no mês de junho, não somente elas, né, isso foi só um fato a mais, além aí, foram muito importantes, mas várias ações já vinham sendo discutidas e a oportunidade apareceu. Então a gente teve aí do governo federal uma isenção de PIS/COFINS, que de certa forma são 3,65% a menos na tarifa, são demandas antigas que há décadas já vinham sendo pleiteadas, né, da desoneração da tarifa, para que mais pessoas que hoje não têm condições financeiras passem a usar o transporte público. Além disso, na cidade de Belo Horizonte, também o ISS, né, que vinha sendo cobrado pelo serviço de transporte, teve a isenção. Então, são políticas que em alguns pontos ou por algumas pessoas são questionadas, mas como resultado final teve uma desoneração da tarifa, que pode ser maior, ou seja, dependendo de mais políticas, mais desonerações que possam ser feitas, dentre elas do óleo diesel. Nós tivemos, no início do ano passado, um aumento do ICMS do óleo diesel, ou seja, algumas medidas que vão na contramão desse debate todo de inclusão, vamos falar de mais pessoas usando o transporte coletivo, para que a cidade consiga ter soluções aí de mobilidade a curto e médio prazo. Mas você percebe, o Daniel falou uma coisa muito séria. O transporte está na Constituição, que é uma política essencial. No entanto, ela era tratada como atividade econômica. O cidadão, quando está andando de ônibus, além dele pagar o custo do seu deslocamento, pagava ISS. A coisa mais absurda é a prefeitura lucrar em cima do transporte. Precisou vir essa manifestação para que as prefeituras agora comecem a isentar o ISS como se fosse um grande benefício. Sobre serviços, né? Exato. Não, no caso das grandes cidades, eu não sei se a BH Trans continua cobrando a taxa de gerenciamento. Então, quando o cidadão está pagando a tarifa dele, ele está pagando o custo do seu deslocamento, o ISS, pagava até recentemente, uma taxa de gerenciamento era 4%, não sei quanto mais a taxa de gerenciamento. Então, ou seja, é como se os alunos da rede municipal tivessem que pagar uma taxa de gerenciamento das suas escolas e os usuários dos postos de saúde têm que pagar uma taxa de gerenciamento. Na minha maneira, isso é o maior absurdo. E o problema central da desoneração é porque a filosofia da coisa está errada. A forma de relacionamento entre o poder público e os empresários privados, sim, é uma forma comercial. Um empresário tem uma frota de ônibus, eu vou fazer uma planilha ou uma forma qualquer de apropriar os custos e nós estamos no sistema capitalista, ele tem que ser remunerado na justa medida do empenho do seu capital. Agora, a relação pública, a relação entre a população e o governo, essa não pode ser baseada na lógica econômica, e tem sido. A tarifa deveria ser um valor social e não um valor econômico. O governo teria que ter outros mecanismos de ressarcir o custo de transporte e não só colocar o custo do transporte nas costas dos seus usuários. Digo mais, não é só dos usuários não, porque existe um outro negócio chamado gratuidade.
tem categorias que andam de ônibus sem pagar pelo ônibus. Como nós não temos nenhum tipo de subsídio ou qualquer forma de alimentação do sistema, é o biscateiro, o desempregado que está pagando a meia passagem ou do fiscal de justiça, do oficial de justiça, ou do funcionário da companhia de Correios e Telégrafos, que eles não Polícia pagam. Militar. Polícia Militar. É uma coisa louca essa questão do transporte no país. Quer dizer, o discurso oficial é que o transporte é uma política pública, mas ele é tratado como se fosse uma atividade econômica, inclusive com remunerações, conforme eu estou dizendo aqui. A Câmara de Vereadores, eventualmente, beneficia uma categoria. Isso no tempo do meu avô chamava fazer cortesia com o chapéu dos outros, porque os outros é que vão pagar pelo benefício. Então, no tocante ao transporte público, enquanto nós não pararmos de pensar o transporte público como uma atividade econômica e tratá-lo como se fosse uma política essencial, conforme está na Constituição, da mesma forma que saneamento básico, que educação e saúde, enquanto nós continuarmos achando que é diminuir um pouquinho a questão do diesel no transporte público, que a gente vai esse repasse ser feito para os usuários, enquanto a visão for uma visão na lógica da economia e não na lógica de uma política social, o transporte tinha que ser tratado na relação do poder público com a sociedade civil como uma política social. Enquanto nós não pensarmos o transporte como uma política social, nós não vamos avançar nisso tudo que nós estamos conversando aqui. Professor, interessante o professor colocar essa ideia, né? Transporte como uma questão social e não econômica. Cena Política volta já já. Cena Política de volta com esse debate sobre as dificuldades, os caminhos do transporte público, especialmente em Belo Horizonte, com presença do diretor de transporte da BH Trans, Daniel Marques Couto, do professor da UFMG, Ronaldo Guimarães Gouveia, e com a jornalista Flávia Ivo, chefe de reportagem da Band News FM. Aproveitando que eu estou te apresentando, quero que você faça a sua pergunta que você estava aí querendo fazer. Sim. Daniel, a gente teve recentemente, e ainda em curso, a campanha que a BH Trans lançou, Pedestre Eu Respeito. E o professor Ronaldo falou há pouco com a gente que existe a cultura de andar uma pessoa só no carro, que também é uma questão de educação. Uma educação para todos, né? Uma pessoa pensar no todo. O senhor acredita que a campanha Pedestre Eu Respeito já teve resultados positivos? E se sim, se esse é um dos caminhos para a gente chegar num transporte mais tranquilo para todos, as campanhas educacionais? A campanha Eu Respeito, o primeiro passo, né, que é a primeira etapa de trabalho e é o objetivo principal dessa primeira etapa, é conscientizar o motorista do transporte individual que ele tem que respeitar o pedestre, ou seja, o pedestre ele tem menos condições ali, ele é mais vulnerável do que o automóvel. Então o objetivo da campanha principal é conscientização, ou seja, cidadania para o usuário do automóvel, para ele dar prioridade ao pedestre. Até porque ele é um pedestre também, quando ele para o carro e desce, né? Sim, ele é um pedestre em várias oportunidades, mas às vezes ele esquece desses momentos, né? Quando ele é pedestre, ele tem as características de pedestre que tem que ter a prioridade e às vezes esquece no momento que ele está dirigindo. Um segundo momento, vamos falar, é o trabalho de coletividade, ou seja, aquele usuário que está dando espaço para o pedestre, ele vai passar a entender que o espaço também na via, que hoje ele ocupa com uma pessoa, né, na média, 1,5 pessoas ou menos do que isso em média, por automóvel em cada espaço daquele, também não é um fato racional. Ou seja, são ações integradas, ou seja, não basta simplesmente fazer o trabalho de conscientização, essa é a primeira etapa. Primeiro de respeito à faixa, depois de respeito ao espaço urbano, ou seja, o usuário do automóvel tem que entender, se todo mundo quiser usar o automóvel de forma indiscriminada, daqui a pouco tempo não vai ter espaço para ninguém, ou seja, ele trava e ninguém mais anda. Então essas ações feitas, e só reforçando, o transporte por ônibus, os projetos de BRT não são ações isoladas, nós temos trabalhos com melhoria para o pedestre, ou seja, não só nas travessias, mas também
rotas para o pedestre caminhar, principalmente na área central, que tem um movimento muito grande. Tem um plano cicloviário que está sendo implantado. A previsão é que até o final do ano que vem a gente tenha 200 quilômetros de ciclovia na cidade. E só um número importante, que eu acho que a gente às vezes falou pouco de número, a nossa meta é que o transporte através de bicicleta chegue a 6% na cidade, ou seja, na matriz de deslocamento, 6% das pessoas utilizem a bicicleta. Isso é o percentual que hoje é transportado por táxi. Então é uma parcela muito representativa e hoje a gente já tem quase 2% das pessoas se deslocando por bicicleta. Não é percebido porque são rotas às vezes específicas, misturadas com transporte, com o tráfego misto, mas não é percebido. E além disso temos o transporte que a gente considera, acredita, né, e tem um dimensionamento. O professor Ronaldo foi questionado sobre a capacidade dos projetos de BRT, não é uma ação assim, não é um número mágico. A capacidade do BRT, ele depende do projeto das estações e da quantidade de pessoas que embarcam e desembarcam e do tamanho dos ônibus. De forma bem simplificada, ele pode variar assim aí de 20 mil, mas pode chegar até 60 mil, já tem algumas experiências. E em Belo Horizonte a gente vai iniciar a operação com intervalos entre viagens de 2 em 2 minutos e o sistema de BRT opera até meio em meio minuto, ou seja, de 30 em 30 segundos pode ter um ônibus. Ô Daniel, ficou uma pergunta inclusive, conclui por favor, só para fazer uma pergunta. Pode ter um ônibus, então ele tem uma capacidade, vamos falar, de expansão e de captação das pessoas. A gente acredita que parte virão mesmo do transporte convencional porque toda a região norte está sendo integrada. Mas grande parte vai perceber que vai ficar muito mais rápido e mais barato deslocar pelo BRT do que pelo transporte individual. E além disso tem os metrôs. É muito claro para mim, para a prefeitura, que o BRT não substitui o metrô. O metrô tem seu espaço, os projetos estão sendo desenvolvidos e de forma integrada pela primeira vez entre município, governo do estado e governo federal, né, o financiamento do governo federal. Então já temos aí os recursos para a linha, para 2 linhas novas, né, ou 2 tramos de linha, tanto do Barreiro para o Calafate, quanto do centro até a Savassi. Isso seria para quanto? Efetivamente, andando nos trilhos e efetivamente 2018, que é o planejamento de implantação, de finalização dos projetos, implantação dessas vias até 2018. Agora, sobre esse sistema BRT, segundo fontes, circulou aí, segundo fontes, que até um empresário teria até dito que eles não querem funcionar à noite. Ou então, o BRT pode ser um sistema que vai nascer já decepado no meio, né? Se não funcionar à noite. Existe isso? Não. Todos os projetos de transporte ele tem que estar adequado à necessidade do usuário. Então, a rede noturna, hoje em Belo Horizonte, a gente tem uma rede aí, 60% a 70% das linhas rodam no período noturno. Claro que é o número de viagens muito menor, porque tem uma demanda muito menor. Mas o BRT, quanto qualquer sistema de metrô e outros sistemas de grande capacidade, ele tem sua característica alterada no período noturno. Então o BRT continua operando no período noturno, as estações de ponta, os terminais de integração continuam recebendo passageiros, só que as estações ao longo do corredor, ela funciona de 5 da manhã à meia-noite. De meia-noite até às 5 da manhã, vão ter linhas troncais passando pela pista mista, num horário em que o tráfego é muito menor e gerando um custo muito menor na tarifa também. Os ônibus do BRT, então, não vão funcionar, né, depois de meia-noite? Tem uma rede noturna que vão utilizar os veículos do BRT. O modelo de funcionamento é diferente exatamente para permitir, vamos falar, um deslocamento mais curto, com microacessibilidade, ou seja, com melhor tempo de caminhamento para cada usuário. A controvérsia com relação à demanda do BRT, que eu falei até que nós vamos ver ano que vem, tem um aspecto que é preciso ser colocado. Não com relação às linhas da BH Trans, mas às linhas metropolitanas que pretendem usar o BRT. Essas linhas vão continuar andando no tráfego misto por 30, 40 quilômetros, até chegarem ali na Pedro I e ingressarem no BRT. Então é meio complicado você dizer que vai ter condição de implementar um controle operacional dessas linhas num trecho em tráfego misto de 30 a 40 quilômetros, que nem sempre o sistema viário, a pavimentação é adequada, e depois ingressar corretamente dentro do BRT. Eu, como técnico, como analista, eu quero assistir essa experiência.
Se é possível, numa linha que tenha, por exemplo, 50 quilômetros, 55 quilômetros, e que vai utilizar o BRT, que ela cumpra 2/3, 3/4 desse itinerário fora da pista do BRT, fora dessas condições excelentes de operação que o BRT oferece, e continuar tendo no seu total um ganho de capacidade tão significativo. Porque uma coisa é uma linha operando no BRT, outra coisa é uma linha que opera parte do seu tempo no BRT, dentro do sistema BRT, e parte no tráfego misto. Mas se você me permitisse, eu gostaria de fazer comentários sobre duas questões relacionadas ao pedestre. Em primeiro lugar, é que o pedestre é muito cobrado do pedestre, porque o pedestre também não atravessa na faixa. O pedestre ele é marginal no sistema viário. Tanto é que quando a gente vai fazer aquele exame para motorista, a gente já sabe aquelas placas quase todas de cor. Por quê? Porque não somos bobos. Nós, para podermos enfrentar o sistema viário, nós temos que aprender a sinalização que é feita para o automóvel, não para nós, pedestres. Eu estou me colocando aqui como pedestre. O privilégio é todo do automóvel. Então, é muito complicado você exigir que o indivíduo que é tratado como marginal no sistema viário, que ele se insira ali de uma maneira correta. Ele atravessa nas brechas. Aqui em Belo Horizonte, em outras cidades, lá perto da minha casa, eu moro no Gutierrez, tem faixas para pedestre em locais que não tem semáforo para pedestre. Isso, para mim, era melhor não colocar a faixa, porque é uma armadilha. Alguém que vem de uma cidade que tem a cultura de atravessar, vai colocar o pé na faixa. Esse ano eu já vi no jornal 2 vezes problema de pedestre sendo atropelado na faixa de pedestre. Porque ele acha que tem alguma prioridade e não tem. Agora, eu acredito, né, nas campanhas educativas, e esse trabalho da BH Trans é muito bem-vindo. Porque existem cidades no Brasil, não precisa falar, isso é lá na Holanda, não, no Brasil, que respeita o pedestre. Brasília se respeita o pedestre. Aqui Londrina sempre fica na frente dessas coisas, né? Não, mas Minas Gerais, eu participei há uns anos atrás da elaboração de alguns planos diretores, cidades como Carangola e Manhuaçu se respeitam o pedestre, tem uma faixa, e Carangola até interessante que tinha uma faixa quase apagada, mas as pessoas já tinham a cultura que ali existia uma faixa e param. Então a questão da educação, o problema da educação, eu como professor da universidade, eu tenho que acreditar na educação, só que eu acredito que tem que ser uma coisa continuada, não uma campanha de 2, 3 meses depois parar, tem que ser uma campanha constante. Se já aconteceu em alguma cidade das pessoas mudarem a sua percepção do pedestre, por que não pode acontecer? Então isso é uma campanha que eu aprovo, saúdo e desejo que ela se torne mais ampla e mais plena. Professor, tenho de dar um novo intervalo, mas antes do intervalo vou fazer uma pergunta a você que está aí. Você aceitaria o pedágio urbano, pagar para circular em determinados pontos da cidade? Você aceitaria a placa, o rodízio de placa? Um dia você pode sair com o seu carro, no outro dia não? É isso que está sendo proposto para a cidade e que nós vamos debater já já. Cena Política volta com essa pergunta. Você aceitaria o rodízio de placas, o pedágio urbano aqui em Belo Horizonte? E vou passar essa pergunta para o diretor da BH Trans. É uma proposta para 2016. Naturalmente o prefeito está jogando para depois do mandato dele, né? Para o outro prefeito que vier, porque mesmo que ele não pode tentar a reeleição, ele já é reeleito. Mas isso vai colar mesmo aqui em Belo Horizonte? Há planejamento que possibilite isso, que as pessoas façam mesmo o rodízio de placas e também pague para circular em determinadas áreas da cidade? Imagino que no microcentro, né, no hipercentro. O rodízio ele já é utilizado em várias cidades do Brasil. Né? São Paulo, algumas cidades do Brasil. São Paulo é o exemplo mais clássico, até pela quantidade de automóveis e pelo tamanho da cidade. O pedágio já não tem aplicação no Brasil, pelo menos que eu conheço, aplicação urbana, né, de pedágio urbano. Conheço em Paris, Londres, áreas, né? Tem algumas cidades no mundo aí que têm bons resultados. Em Belo Horizonte não consta, apesar de estar no Planmob, né, que é um instrumento, é o plano diretor, que vai ser revisado a cada 4 anos, então é um plano de longo prazo que tem várias medidas, dentre elas essas duas que são medidas de gestão da demanda, ou seja, você controlar a demanda de usuário e direcionar ela para o modo, vamos falar, que está sendo planejado. Nos próximos anos, agora até 2015, né, no plano de governo que foi elaborado e que vem sendo implantado,
não há previsão de nenhuma das duas medidas, não por não considerar como necessárias, mas não por não considerar como necessárias neste momento. Tem outras ações que estão sendo feitas e que você pode chegar em algum momento à necessidade de implantar um rodízio que seja um pedágio. Até porque nós temos que avançar um pouco na sofisticação da nossa rede de transporte público para implementar uma medida dessa. Por exemplo, em Londres, que o pedágio urbano é muito bem aceito hoje pela população, mas eu creio que parte do sucesso do pedágio urbano em Londres é porque em Londres existe uma rede de metrô muito eficiente. Isso permite que o indivíduo ele faça a conta e fale, não, esse deslocamento eu vou fazer no metrô, esse eu vou fazer no meu carro, e esse deslocamento no carro ele pode fazer num horário fora do horário que o pedágio está em vigência, porque todas as duas políticas elas são paliativas, são redutoras. Se você tem um horário de operação e um pedaço do sistema viário de operação. Então, eu creio que esse plano da BH Trans, você pode dizer melhor do que eu, é no sentido de ganhar algum tempo também, implementar um sistema de transporte público mais eficiente para implementar uma medida que elas são, antes de tudo, muito antipáticas, seja o rodízio. O rodízio, inclusive, nós estávamos conversando aqui no intervalo, o rodízio é uma medida que causa um impacto muito forte no curto prazo. Efetivamente, você reduz a frota em circulação num determinado perímetro, na medida que se implementa uma restrição com relação, por exemplo, ao número que termina a placa. Até o sujeito comprar 2 carros com 2 placas diferentes. Isso é um pouco de lenda. O que é verdade é que as famílias se reorganizam em função... Famílias hoje já tem... É muito comum em Belo Horizonte famílias com 3, 4 carros. Então, as famílias se reorganizam. Eu tenho uns amigos no México, que foi onde pioneiramente surgiu essa política, e uma vez eu passei uma temporada na casa deles e eles se organizavam em função da placa, em torno de quem levava quem ao trabalho no dia, na segunda ou na terça. Revezando. Revezando. Funcionava bem. O problema no México é que hoje, passado mais de 20 anos da implementação do rodízio, a frota diária já despida dos 20% que estão proibidas de circular, já é maior do que a que surgiu há 20 anos atrás. Então, hoje no México já está se falando em par e ímpar. Então, o rodízio é uma medida que traz um resultado de curto prazo, mas no médio e longo prazo ele acaba não tendo muita eficácia. E é muito antipático. Eu, pessoalmente, acho menos antipático e mais democrático o pedágio urbano. Porque todos podem ir naquela área desde que paguem uma taxa para tal. Quem quiser ir, pague, né? Quem quiser. Não vai, né? Seria assim. Vai andar de transporte público, ou vai andar a pé, ou vai andar nas ciclovias. Né? Outro aspecto interessante da nossa cultura é que as pessoas confundem direito de ir e vir com direito de ir e vir de automóvel. Direito de ir e vir de automóvel é uma coisa. E se a gente achar que direito de ir e vir de automóvel é que deve prevalecer, então boa parte da população que só anda de transporte público já não tem esse direito de ir e vir. Quando Londres implementou o pedágio urbano, a cidade do México implementou o seu rodízio, não restringiu o direito de ir e vir dos indivíduos, não, porque em ambas cidades tem um bom sistema metroviário. O México já tem um sistema metroviário de 11 linhas, mais de 180 quilômetros de linha de metrô. Por isso que o BRT está dando certo lá, porque o BRT na cidade do México está vindo complementando a rede de metrô e não substituindo a rede de metrô. Mas México é outra história, que o México tem 30 milhões de habitantes, nós estamos falando de Belo Horizonte, que é outro patamar. Uhum. Eu estava até falando de transporte coletivo, público, a gente falou de BRT, falamos de metrô, mas essa situação dos ônibus coletivos aqui em Belo Horizonte é muito difícil, né? São cheios, são sujos, muitas vezes não param nos pontos. Há quem diga que os concessionários aqui que mandam no sistema, sabe? Não tem jeito como melhorar isso para as pessoas, né? Tem de ter uma solução. Melhorou muito, se for olhar há alguns anos, o que tinha há 10, 20 anos, o que tem hoje em termos de idade média. Há 10 anos atrás, a idade média da frota de ônibus da cidade de Belo Horizonte chegou a 8 anos. Hoje ela é de 3 anos e 2 meses. Então você reduziu a quase 1/3 a idade média
Se olhar em termos de idade, é uma das mais novas que tem nas capitais brasileiras. Em termos de limpeza, não é a maior reclamação que a gente tem. Nós temos uma central de atendimento que recebe as reclamações dos usuários e a gente trabalha ali dentro. Um dos principais, vamos falar, insumos para as ações da BH Trans são as reclamações dos usuários. Quais são as principais Quem reclamações? utiliza, as principais reclamações são descumprimento de horário. Nós implementamos hoje, nós temos 28 mil viagens todos os dias, 28 mil viagens de ônibus, né? São 1,5 milhão de passageiros transportados. Nós implementamos um mecanismo eletrônico que independe do concessionário, do operador, que todas as viagens são registradas de forma eletrônica e se ela não é realizada ou se ela é atrasada, a empresa já é punida de forma automática. Com isso a gente reduziu pela metade, em 6 meses de implantação, reduziu pela metade o índice de atrasos e de omissões de viagem. Então é um resultado. Qual percentual hoje, Daniel? Hoje 98% das viagens são realizadas no horário. Se pensar que 2% não são, 2% de 28 mil viagens é um número significativo, ou seja, chega a quase 600 viagens por dia. Então 600 viagens transportando 70 pessoas em cada viagem, se todo mundo for reclamar, então assim, apesar de ser um percentual baixo, é um índice que incomoda, mas é um índice, vamos falar, que está dentro de uma racionalidade para um sistema de transporte que anda em tráfego misto. A pretensão nossa e o projeto nosso todo com o BRT é que esse número não passe de 1% das viagens atrasadas, na medida que você garante a prioridade do ônibus ali sobre os demais modos. E só a confiabilidade é que gerará a efetiva transferência de usuários do automóvel para o transporte público. Porque para o indivíduo que tem seu automóvel, que sabe mesmo conviver com os problemas de congestionamento e sabe ajustar os tempos para efeito dele chegar no seu destino, a falta de confiabilidade é que é o grande drama. O cara está no ponto de ônibus e o ônibus não aparece no horário e passa 5, 10 minutos. Há um vazio no indivíduo e fala, o que eu vou fazer? Quer dizer, o grande problema, quer dizer, a tarifa é outro problema também, que as pessoas mais pobres não têm acesso hoje ao transporte público. Mas se a gente pensar em atrair para o transporte público parte dos usuários do automóvel, fundamentalmente esse aspecto que o Daniel acabou de falar. Nós temos que trabalhar para aumentar a confiabilidade do sistema. Porque se está escrito 11,5, é que ele vai passar 11,5, não é 11,25, 11,5. Quando se vai para uma capital maior que Belo Horizonte, como Rio de Janeiro e São Paulo, o sistema de transporte funciona muito melhor do que em Belo Horizonte. E mesmo sendo muito maior, e eles têm, com certeza, um a mais, que é o metrô. O Rio de Janeiro, mais limitado. Mais limitado. Mas eu gostaria de fazer um depoimento aqui. Eu sou professor da universidade. A BH Trans é uma agência modelo em termos nacionais. A equipe da BH Trans é das melhores equipes no campo da engenharia de transporte. Essas colocações não são críticas à BH Não, Trans. os problemas que eu estou colocando aqui são problemas que, inclusive, transcendem a BH Trans. São problemas de todas as agências gestoras das grandes e médias cidades do Brasil. A questão institucional. A BH Trans é uma agência que só atua no município de Belo Horizonte. Então, numa região metropolitana que tem 34 municípios, quase 5 milhões de habitantes, e que para o usuário o sistema é um sistema só, para mim depende se a linha é gerenciada pela BH Trans, é complicado a BH Trans resolver um problema de uma rede de transporte se parte dessa rede não está sob sua jurisdição. Devia ser unido, os dois sistemas unidos, é a grande questão. A pessoa sai ali de Contagem e já é outro sistema, mas vem com o ônibus para Belo Horizonte. Vamos falar de sistema viário. A Avenida Amazonas, um trecho dela é gerenciado pela BH Trans, o outro pela Prefeitura de Contagem, o outro pela Prefeitura de Betim. Ora, a avenida é uma só, em termos das suas características operacionais, suas formas de sinalização, etc. Esse é um problema grave que nós temos aqui. Nós temos uma pulverização de agências. Acaba retaliando o transporte e, por extensão, retalia o usuário. E outra coisa, reflexo disso, é o problema da integração física e tarifária. Essas agências, o Daniel falou até que está avançando, mas o aspecto crucial, que é a integração tarifária do sistema, que o indivíduo possa pegar uma linha lá em Sabará e chegar em Contagem, passando por redes administradas pela BH Trans e pelo governo do Estado, pagando, por exemplo, uma tarifa só. Quando nós chegarmos nisso, aí sim o sistema nosso estará avançando. O debate, quando é bom,
ele vai assim muito rapidamente e parece que 1 hora ecoa realmente. Mas a BH News TV agradece ao diretor da BH Trans, Daniel Marques Couto, ao professor Ronaldo Guimarães Gouveia, da UFMG, Flávia Ívio, chefe de reportagem da Band News FM. E Cena Política agradece especialmente a você e te convida para o debate da próxima semana. Até lá!